Ok. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos, antes de nós iniciarmos nosso conteúdo, vamos ler o versículo da Palavra de Deus, Epístola escrita aos Hebreus, Epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 4. Você que tem nas mãos a sua Bíblia, por favor, queira me acompanhar na Epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos estar iniciando nessa aula mais uma de nossas disciplinas. Finalizamos na ministração passada, é bom que tomamos conhecimento, hermenêutica e homilética. Nessa disciplina agora, porém, nós vamos iniciar o Pentateuco. No Pentateuco, nós estaremos estudando sobre os 5 livros de Moisés, perfeito? Mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, leiamos a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, queridos? Esse versículo é só para nós darmos início ao nosso conteúdo. Tudo que se faça, é sempre bom que abramos um versículo da Bíblia, pois a Bíblia ela é a nossa fonte de inspiração, né? E nós não vamos falar de outra coisa que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a lâmpada, não é? É a lâmpada, e nós precisamos utilizar sempre a mesma quando formos dialogar, quando formos lecionar, quando formos fazer qualquer outra coisa que diga respeito ao ensino da palavra de Deus. Temos que usá-la para abrir os nossos trabalhos. Perfeito. Assim sendo dito, acompanhe na tela, por favor. Nós vamos falar sobre o Pentateuco. Quando eu falo Pentateuco, quando eu uso essa expressão Pentateuco, ou digo que nós vamos estudar o Pentateuco, ou estudaremos o Pentateuco, estou querendo dizer que nós vamos estudar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Falaremos a respeito do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números e Deuteronômio, que estão aqui nessa grade, ó. Pentateuco, aí que nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, o 3º, Números, o 4º, e Deuteronômio, o 5º. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros. Compõe-se dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica são chamados de Torá. Na Bíblia hebraica são chamados de Torá, que quer dizer instrução em hebraico, que é costumeiramente chamado de lei, não é? A lei. Quando se fala de lei, se fala de Torá. Quando se fala da Torá, se fala do Pentateuco. Quando se fala do Pentateuco, se fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? E em manuscritos antigos, os 5 livros eram escritos num só rolo, de forma contínua,
Não havia divisão. Nos manuscritos antigos não havia divisão. Chegou em Gênesis capítulo 50, aí para o escrito e dar-se uma nova escrita, iniciando um novo livro, que é o livro do Êxodo. Quando se chegava, por exemplo, em Êxodo 40, se para a narrativa para iniciar-se uma nova narrativa, que seria o livro do Levítico. Chegando em Levítico 27, acaba a narrativa para e dar sequência a outro. Lá nos manuscritos antigos não tinha essa divisão, então a escrita era contínua, sem essa perfeita divisão. Ok? A obra que temos nas mãos, por exemplo, ganhou essa maravilhosa divisão e agora não temos um escrito de forma contínua, mas temos o Gênesis, capítulo 50, ponto, inicia-se um novo livro. Êxodo, capítulo 40, inicia-se um novo livro. Levítico, capítulo 27, se inicia um novo livro, livro de Números. Capítulo 36, se inicia um novo livro, Deuteronômio, e finaliza os escritos no capítulo 34 de Deuteronômio. Pentateuco ainda. A palavra Pentateuco é composta de 2 termos gregos. Preste bastante atenção nesse detalhe, ok? A palavra Pentateuco é composta de 2 termos gregos. O primeiro é penta, que significa 5, e telcos, que significa utensílio, um vaso ou um estojo. O termo alude com muita probabilidade ao vaso que agasalhava um rolo de papiro. Então, o telcos é um vaso, é um estojo, um recipiente que era utilizado para guardar os rolos de papiro. Os rolos de papiro, para serem preservados, eles eram colocados dentro deste recipiente, que eram chamados de telcos, que é uma palavra grega que representa o utensílio que guardava os rolos antigos. Então, a junção de penta e telcos unidos-se, tornou-se Pentateuco, que representa os 5 livros em um só volume, isto é, em uma só divisão, em uma só seção, que é a seção conhecida como seção da lei, ok? Seção da lei. No entendimento dos hebreus, a lei de Deus tem 5 partes, e toda ela está ali. Ali aonde? Naquele livro. O Pentateuco é a totalidade da lei divina. Quando se fala da lei, algumas pessoas pensam que está condicionado apenas aos 10 mandamentos, ok? Mas é bom que se saiba que quando nós utilizamos a lei nesse contexto que nós estamos estudando aqui, não alude apenas aos 10 mandamentos, mas é um sentido bastante ampliado. Quando se fala de lei nesse contexto aqui, não estamos falando apenas dos 10 mandamentos, a lei sacra de Deus, ou das 613 leis normativas do livro do Levítico. Quando se fala de lei nesse contexto, nós estamos abrangendo todos os livros de Moisés, os 5, em um bojo só, em um só volume, em uma só divisão, em uma só seção, que é a seção chamada de lei, a Torá, que nós estamos utilizando a expressão grega chamada Pentateuco, que está aqui em cima, ok? Vamos prosseguir. Divisões do Pentateuco. A ênfase que nós temos é a ênfase da pessoa de Deus, porque tanto o livro do Gênesis, quanto o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio exaltam em muito a pessoa de Deus, exaltam em muito a soberania de Deus, desde o ato da criação
até o ato de Deus estabelecer o seu povo, as tribos de Israel, trazer a formatação do trabalho de culto, a manifestação do poder e provisão e proteção de Deus no deserto, até por fim estabelecer a sua aliança em Deuteronômio com a geração que havia nascido no deserto, que geração esta que iria adentrar a terra de Canaã, porque Deus havia falado que daquela geração que havia saído do Egito, apenas Josué e Caleb entrariam em Canaã, ok? E toda aquela geração que saiu do Egito, que viu Deus abrir o mar vermelho, que viu Deus operar tantas maravilhas no deserto, essa geração morreria, e apenas aquela geração que nasceu no deserto entraria em Canaã. Então, em Deuteronômio, Deus simplesmente ele reestabelece a sua aliança com esses novos israelitas, com essa nova geração, para adentrar os limites de Canaã. Então, seja no Gênesis ou seja no Deuteronômio, o que nós vamos ver é a ênfase na pessoa de Deus, ou da pessoa de Deus, no sentido de exaltação do seu poder. Aqui no livro do Gênesis, o que nós vemos? Soberania de Deus sobre a criação, sobre o homem e sobre as nações. A soberania de Deus sobre a criação, sobre o homem e sobre as nações. No livro do Êxodo, o poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. Julgar o pecado e redimir o seu povo, por intermédio da provisão do Cordeiro Pascual, no livro do Êxodo, capítulo 12, que foi a última praga lançada no Egito. Deus estabeleceu o concerto da aliança da Páscoa pela cerimônia do cordeiro que foi morto, e esse cordeiro morto e o sangue nos umbrais da porta, que trouxe livramento para a nação de Israel naquela oportunidade, já apontava simbolicamente para a morte do Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, que o sangue dele não viria sobre os umbrais das portas do povo da nova aliança, mas cobriria de forma plena e total toda a raça humana. Já era um ato simbólico apontando profeticamente para Jesus. No livro do Levítico, nós vemos a santidade de Deus e sua provisão para a vida santa do homem. Percebam, e vocês vão perceber no decorrer dessa ministração, que no livro do Êxodo, Deus estabeleceu o tabernáculo. Nós vamos falar muito do tabernáculo aqui. Deus estabeleceu o tabernáculo. O tabernáculo seria o lugar de culto. O lugar de culto, ok? No livro do Levítico, o que Deus vai estabelecer? Deus vai estabelecer a forma de cultuar. Como que seria feito o culto? Em Êxodo, Deus estabelece a casa, o tabernáculo de Moisés, a tenda da adoração. Agora, no livro de Levítico, o que Deus faz? Deus prepara o povo para adorar, separa a tribo dos levitas para cuidar do santuário, e Deus estabelece como que vai ser o culto, como que vai ser feito o culto, como que se presta um culto saudável para Deus, um culto puro, um culto focado, um culto bem direcionado, um culto totalmente voltado para Deus. Então Deus, além de estabelecer a casa, ele estabelece o parâmetro do seu culto. Como que vai ser prestado esse culto para Deus? A nação de Israel, no livro de Levítico, é uma nação que vai receber todo o direcionamento de como cultuar. Porque as pessoas, o que elas pensam? As pessoas pensam que para cultuar-se a Deus, deve-se cultuar de qualquer maneira. Só que não é assim, amados irmãos, né? Não é assim. Deus estabeleceu tudo no que diz respeito ao culto, como cultuar, como prestar o culto, como oferecer o sacrifício, como prestar as ofertas, roupas de culto, roupas cerimoniais, tudo que está em torno do culto, Deus estabeleceu para que a nação pudesse cultuar da forma adequada, da maneira correta, porque não é qualquer culto que Deus iria receber, não é qualquer culto que Deus iria aceitar.
Tanto que em Levítico, capítulo de número 10, vocês perceberam o culto de Nadab e Abiú, que entraram no santuário e ofereceram fogo estranho. Saiu fogo do altar de Deus e matou os dois consumidos dentro do santuário, mostrando para nós que Deus não recebe qualquer culto. Não é qualquer culto que Deus recebe. As pessoas estão redondamente enganadas quando pensam que Deus ele recebe qualquer tipo de culto. Aí prestam um culto à reveria, um culto de qualquer maneira, um culto desorganizado, um culto cheio de invencionice, um culto decorado, um culto desorganizado, um culto paupérrimo. E o que eles pensam? Deus está recebendo. E Deus, na verdade, não está recebendo esse tipo de culto. O culto que Deus recebe é um culto regrado, com organização, temor, santidade, reverência, respeito. É um culto qualificado pelos trâmites legais da oração, do jejum, da consagração e da santidade. Esse é o culto que Deus recebe. Então Deus estabeleceu. No livro de Números, nós vemos a severidade e a benevolência de Deus ao disciplinar o seu povo. Vocês percebem no livro do Números, nós vamos perceber isso mais à frente. Quando eu digo vocês percebem, com certeza vocês já leram a Bíblia e devem ter se deparado, devem ter se deparado com a forma que Deus tratava o povo naquela ocasião, como Deus ele punia os infratores, como Deus corrigia os rebeldes, como Deus punia aqueles que desobedeciam. Mas mesmo Deus punindo, mesmo Deus corrigindo, mesmo Deus castigando, Ele nunca tirou a sua mão de provisão, de proteção, de cuidado. A nuvem nunca se apartou de Israel durante o dia, como a coluna de fogo nunca se apartou durante a noite. E durante os 38 anos de peregrinação, mais os 2 anos de acampamento, que dá um total de 40 anos, Deus nunca deixou Israel perecer. Maná caiu durante 40 anos, água da rocha, proteção, as vestes nunca se envelheceram, os pés nunca incharam pela caminhada no deserto. Deus punia, mas a punição de Deus nunca fez com que as suas mãos se recolhessem, no sentido de abençoar, guardar, suprir, nutrir e direcionar. Ok? Deuteronômio, no último livro da sessão, veremos a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. A fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. Mais precisamente, o seu cumprimento, naquela nova geração que eu volto a dizer, que havia nascido no deserto, os filhos daquela geração que saiu do Egito, naquela noite de praga, na noite da última praga, da morte dos primogênitos, naquela noite fatídica e atribulada, mas Deus com mão forte tirou seu povo do sofrimento e os conduziu para o deserto. Prossigamos ainda aqui a palavra Pentateuco, só para nós frisarmos novamente aqui e não esquecermos. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros, ok? Só para a gente não esquecer mais essa expressão. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros falam da formação do mundo, da formação da humanidade, da formação do povo escolhido. As histórias e leis aí contidas foram sendo passadas ao povo durante 5 séculos. Foram sendo também reformuladas, adaptadas e atualizadas segundo os costumes de cada época. O que nós vamos ver? Desde a formação do homem, Adão, Eva, sendo colocados no jardim, a queda, o pecado,
a consequente expulsão do primeiro casal do jardim que estava no Éden, a proliferação da raça humana, a chegada de Caim, a chegada de Abel, a chegada de Sete, o crescimento da raça humana, a consequente difusão das línguas, a divisão das línguas, o surgimento das nações, a chamada de Deus a Abrão, o pai da fé, as promessas cumpridas a Isaac e a Jacó, a formação das tribos, e assim é todo o desenrolar desse povo fantástico que é o povo de Israel. Naquele período, no período da formação, uma coisa que nós precisamos tomar conhecimento aqui nessa introdução, naquela época não tínhamos ainda uma lei decente que servisse para nortear os povos, Porque nós não tínhamos ainda os 10 mandamentos para nortear a nação de Israel. O mundo antigo, as gerações que antecederam os 10 mandamentos eram orientados sob que lei? Porque não tinha sacerdotes, não tinham ainda uma lei específica espiritual que pudesse conduzir a nação ou as nações diante do temor, do zelo e do respeito de um Deus poderoso. O que se observava naquele contexto? Observava-se o Código de Hammurabi, que era uma lei antiga, antiguíssima, diga-se de passagem, que servia para nortear o povo antigo, que não tem muito a ver com os 10 mandamentos, mas era uma lei antiga que servia como lei orientativa para as nações se conduzirem naquela oportunidade. Vejamos o Código de Hammurabi versus a Palavra de Deus. Código de Hammurabi e Palavra de Deus, ok? Porque antigamente tinha-se esse padrão seguido pelo Código de Hammurabi, mas anos mais tarde, ou séculos mais tarde, veio os mandamentos. Observe um pouco do Código de Hammurabi, quais eram os seus regimentos, em que consistia, só para você ter um entendimento do que era praticado. Lembrando que nós estamos na Mesopotâmia antiga, viu? Na Mesopotâmia antiga. Aqui nós temos Babilônia, ok? Aqui nós temos os rios que dividiam o rio Tigre, o Eufrates. Essa região aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates, a Mesopotâmia está aqui no meio. A palavra Mesopotâmia significa entre os rios. Entre os rios. Quais rios? O Eufrates e o Tigre. Desse meio aqui que saiu Abrão, o patriarca Abrão. Desse meio aqui, que saiu Abrão. Aqui nós temos a Babilônia, Sinar, nessa região aqui. Essa região aqui, anos mais tarde, foi para onde o povo foi parar no cativeiro, a antiga Babilônia, e daí por sequência, Deus tirou Abrão daqui para caminhar aqui para cima. Canaã está nesses termos aqui, cerca de 1.600 quilômetros daqui para cá, ok? Mas vamos lá. Código de Hammurabi, leia comigo, preste atenção. Código de leis da vida e sociedade e também penal. Nesse código havia leis, irmãos, havia leis que regiam a sociedade. Em que sentido? No sentido de tratamento com as pessoas, no sentido de cuidar, no sentido de zelar a sociedade, e também leis penais, no sentido de homicídio, no sentido de roubo. Então havia leis específicas que serviam para orientação, tanto no sentido da sociedade como também no sentido penal. Leis que traziam um castigo para o infrator por penas banais e curriculares, como também penas no sentido penais, castigo no sentido penal, para crimes cometidos por maior atrocidade, seja um assassinato, seja estupro, enfim, crimes dentro desse contexto. Baseado na lei de Talião,
É o velho princípio do olho por olho e dente por dente. Se você observar esse antigo olho por olho e dente por dente, você vai perceber que na lei de Moisés, no livro do Êxodo, Deus ele vem falar sobre esse mesmo assunto. O famoso olho por olho, dente por dente, aí ele acrescenta mão por mão, pé por pé, ele acrescenta. Só que esse olho por olho já vinha antes da lei de Moisés, há muita raça de ano antes já existia. Então quem criou esse olho por olho e dente por dente não foi Deus, não foi Moisés. Os homens já praticavam essa famosa lei do olho por olho, dente por dente, antes de Moisés existir, antes dos mandamentos. O que é olho por olho e dente por dente? Só para você entender, o olho por olho e dente por dente, é como se eu pegasse esse varão aqui agora e desse um cascudo nele, né? Falando ele porque ele está mais próximo aqui, dá um cascudo nele. Aí o que ele faz? Olho por olho, dente por dente. Ele revida, ele me dá outro cascudo. É olho por olho, dente por dente. Eu dou uma pedrada nesse rapazinho que está na minha frente aqui, eu dou uma pedrada nele. Imediatamente ele se recompõe e me dá-lhe uma pedrada. Ele vai retribuir. Eu dei uma pedrada, toda ação provoca uma reação. Ele dá-lhe uma pedrada devolvida. É o famoso olho por olho, dente por dente. Só para você entender que o olho por olho e dente por dente é quando alguém lhe faz uma coisa e você paga com a mesma moeda. É o pagar com a mesma moeda. Já era praticado há muito tempo. Quem foi Hammurabi? Quem foi Hammurabi? Quem foi o Hammurabi? O Hammurabi criou o código, que é o código de Hammurabi, que eram códigos talhados em pedras, ok? Em pedras. Quem foi Hammurabi? Um rei antigo da Babilônia, aqui na frente, ó. Hammurabi foi um rei antigo da Babilônia. Lembrando que essa região aqui, dessa região aqui, procede todos os povos da terra. É bom que se saiba, dessa região aqui, ó. Porque nessa região aqui estava o jardim do Éden, nessa região aqui, ó. Então, dessa região aqui, procede todos os habitantes da terra. Esse Hammurabi foi um rei antigo dessa localidade aqui, ó. Um rei antigo dessa localidade. Foi ele que estabeleceu... Obrigado. Foi ele que estabeleceu esse código, ou melhor, essas leis para reger as nações do seu tempo. Essa pedra de cor escura do lado de cá, essa pedra aqui, nesta pedra estavam gravadas as leis, porque não é possível nós percebermos, é só para você entender, é uma imagem cinematográfica, só para você entender, é uma imagem ilustrativa, e aqui estava escrito em registros de línguas antigas, não é? Antigas, nessa pedra. E se você perceber, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés foram escritos em tábuas de pedra. Então, assim, tudo bem semelhante. É claro que a lei de Deus é muito mais perfeita, a lei de Deus é muito mais harmônica, ok? É claro que a lei de Deus tem mais sintonia entre Deus e a criatura, entre o que formou a lei e aqueles que vão a receber. A lei de Deus é muito mais justa, a lei de Deus é muito mais benevolente, agracia mais a raça humana se a mesma andar pelo caminho da lei, ok? Porque se o homem observar essa lei e cumprir essa lei, ele vai viver por ela. Então a lei de Deus é muito mais harmônica do que os códigos antigos. Os códigos antigos saíram da cabeça de um homem, a lei de Moisés saiu da cabeça de Deus. Então a lei de Moisés que veio de Deus é muito mais graciosa do que os códigos antigos. Ainda nesta introdução, gerações antes e depois do dilúvio. Eu quero que vocês dêem muita atenção para o que está diante da nossa tela agora, viu? Quero que vocês deem muita atenção para o que está diante da nossa tela agora. Gerações antes do dilúvio e depois do dilúvio. A geração pré-diluviana
e a geração pós-diluviana. Antes do dilúvio, pré-diluviana. Pós-dilúvio, depois do dilúvio. Pós-diluviana, depois do dilúvio. Uma coisa que chama a nossa atenção nos dias antecedentes ao dilúvio, pessoal, o que chama a nossa atenção, de fato, é a idade das pessoas, né? A idade das pessoas. Como que os homens viviam naquele período, né? Como que viviam, como que era fantástico. Homens que viviam quase 1 milênio, homens que viviam quase 1000 anos, né? Quem morria novo, morria com 800, morriam com 700. Então, só para você entender que coisa fantástica na geração antes do dilúvio